para adorarmos ao Senhor. Quero dar as boas-vindas aos irmãos, a você que nos visita nesta noite. Não vou citar nome, não vou pedir para que você fique de pé, fique tranquilo, tá bom? Fique à vontade. É sempre uma satisfação poder falar do Senhor, como nós aqui cantamos, esperar por Jesus, como vocês podem ver aí o tema de nossa mensagem de hoje, esperando por Jesus. Então, eu gostaria também de reconhecer aqui a dedicação dos irmãos que, com muita responsabilidade, cuidaram desta casa, desta obra, e os resultados, irmãos, olhem ao seu lado, olhe do seu lado que você vê os resultados. Então, louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de juntos podermos, mais uma vez, sermos abençoados pela palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, deixo para os que estão nos assistindo a alegria de poder ter comunhão, e já estendemos o convite para você, teremos a alegria de recebê-lo aqui para nos visitar. Então, você que está nos assistindo, se deleite na palavra de Deus e deixamos aí o convite, o desafio para que você possa estar conosco. Irmãos, você que está conosco, eu gostaria de que você pudesse pensar um pouco que Jesus esteve aqui, não é verdade? Não precisa ser crente, não precisa ser evangélico para chegar a essa conclusão de que Jesus nos visitou, não é verdade? Estou certo ou errado, irmãos? Jesus esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, Jesus nos visitou, a prova está na própria história, o nosso calendário é dividido pelo tempo antes de Cristo e depois de Cristo, então Jesus esteve aqui, tá bom? Então, ele esteve aqui, ele teve uma passagem por este mundo, ele ensinou às pessoas diversas coisas, ele trouxe lições preciosas, ele conduziu as pessoas ao caminho certo, né? Ele fez com que as pessoas pudessem experimentar o que é bom, e isso ninguém pode negar. Jesus, ele falou de amor, Jesus falou de justiça, Jesus ele falou a respeito de como as pessoas deveriam se relacionar com as outras pessoas. Jesus falou também de como as pessoas deveriam se relacionar com Deus, o Criador. Jesus fez tudo isso. Jesus fez bem a homens e mulheres, ricos e pobres, e Jesus se interessou por todos, muitas coisas maravilhosas, ele deixou as pessoas encantadas com o seu modo de ensino, e foi isso que aconteceu no passado. Jesus fez tudo isso. Irmãos, é muito fácil nós olharmos para o passado e chegar a esta conclusão, porque é verdade, é verdade. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto aí de Lucas, lá no capítulo 12, a partir do versículo 35. Mas antes de nós irmos para o texto, gostaríamos de lembrar você que o irmão leu aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. E ele retrata, na verdade, como é que vai acontecer a volta de Jesus para os cristãos, para aqueles que são convertidos ao Evangelho. E ali fala que Jesus vem até as nuvens, e a trombeta vai soar, e os mortos em Cristo ressuscitam, e os que estão amando, esperando, ansiando a vinda de Cristo, serão arrebatados. Essa palavra arrebatado significa tomar com violência, tomar de súbito, e ele diz, e subirão juntos a encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, queria que você notasse isso. Então, Jesus veio. E quando nós olhamos que Jesus veio, ele ensinou muitas coisas. Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 33, nós encontramos dizendo que as turbas, ouvindo o ensino de Jesus, eles ficaram maravilhados. Quando nós olhamos, por exemplo, Lucas 4, nós encontramos dizendo que Jesus fez tanta coisa que as pessoas ficaram maravilhadas com as suas palavras de graça que saíram da sua boca. Nós encontramos Marcos no capítulo 1, versículo 22,
quando é registrado, e maravilharam da sua doutrina, porque ensinava como quem tendo autoridade. Então Jesus causou impacto nas pessoas. Irmãos, que coisa maravilhosa. E é para que vocês notem essas expressões que eu estou usando aqui bem rapidinho, só para que você entenda uma coisa, que esses registros que Jesus veio e o que ele fez, é a prova cabal que vai acontecer isso aqui, olha, ele volta. São registros históricos que Jesus veio. Do mesmo modo, amados, que a Bíblia relata que Jesus veio e causou e fez tudo isso, a mesma Bíblia diz, Jesus virá até as nuvens, o texto que foi lido pelo irmão há pouco. E é essa a intenção de prender, de trazer a sua atenção para esperar por Jesus. E eu gostaria que hoje à noite, é a minha primeira mensagem à igreja, nesse ano de 2022. E eu quero reconhecer junto com vocês, que nós temos muitas coisas tristes acontecendo, estou certo ou errado? São muitas dificuldades, o mundo está conturbado e as coisas começam a melhorar. Quando a gente pensa que está melhorando, as coisas pioram de novo, a inflação e vai, amados, muita coisa. Mas eu quero dizer para você uma novidade que não é nova, mas é de grande alegria. Sabe o que é? Que Jesus virá. Ele pode voltar esse ano, ele pode voltar esse mês, ele pode voltar antes que nós venhamos a terminar esta frase, ou este culto. Jesus virá. Às vezes, amados, nós nos esquecemos da promessa feita. Atos, os homens estão olhando Jesus subindo, eles estão maravilhados com aquilo. E de repente aparecem 2 anjos e diz: varões galileus, por que é que vocês estão com os olhos fixos lá em cima? E Jesus nesse instante era encoberto pelas nuvens. E ele diz: este Jesus que foi recebido pelas nuvens, do mesmo modo que subiu, voltará. E nós, irmãos, muitas vezes nos esquecemos. Nós muitas vezes sofremos de amnésia, eu não sei. Os ensinos de Jesus deixam claro que ele retornaria. Então, mesmo que o mundo esteja difícil, mesmo que você esteja enfrentando uma grande batalha, deixa eu dizer uma coisa confortante, e como o irmão aqui falou que nos emociona até, que nós veremos o nosso Salvador, nós veremos o nosso Redentor. Irmãos, como imaginar tal coisa? Mas vai acontecer. Para nós, essa é a verdade mais significativa. Jesus pode voltar esse ano. Jesus pode voltar a qualquer instante. Deste modo, vamos juntos viajar um pouco nesta verdade profética. Hoje o culto é profético, irmãos. Então, quero convidar você para guardar, meditar e alimentar esta expectativa. Porque por mais que nós venhamos aqui e pregar todas as noites, irmãos, esperando por Jesus, se você não guardar, você não meditar, você não alimentar essa expectativa em você, o secularismo vai sufocar essa esperança e você vai se esquecer dela. Aí você pode perguntar, mas pastor, quando será? Aí eu vou dizer, olha, eu não me atrevo a afirmar. Aliás, ninguém pode estabelecer o tempo de Deus, só Ele.
Entretanto, isso não diminui o nosso entusiasmo, a nossa expectativa, isso não deve diminuir. Isso não deve, digamos, danificar, não deve, nós não devemos relaxar. Por isso, quero convidar você também para refletir em alguns aspectos que nós devemos alimentar em nossa espera. E como é que nós vamos fazer isso? Nas palavras de quem? Nas palavras de Jesus. De modo a não sermos surpreendidos com esse grande e maravilhoso evento. Irmãos, Jesus nasceu de uma virgem. E aconteceram grandes coisas após o seu nascimento. Mas, irmãos, a volta de Jesus vai mudar totalmente este mundo. Esse mundo não será mais como nós estamos vendo hoje. A volta de Jesus vai mudar totalmente este mundo. Então, gostaria que você pudesse se concentrar nesse breve tempo que nós teremos aqui. Preste atenção. Então, vamos para o texto de Lucas e ver as palavras de Jesus. Texto belíssimo. Preste atenção, Lucas 12, o que foi que Jesus falou aos seus discípulos, a fim de prepará-los para que eles pudessem, como eles deveriam estar cada vez mais prontos e alimentando essa expectativa da volta de Jesus. O texto diz o seguinte, capítulo 12, a partir do verso 35, Lucas 12, diz o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Oremos nesse momento. Agradeço a Ti, Senhor Deus, por este momento, pedindo a Tua bênção sobre Tua palavra e rogando a Deus que os corações de todos que estão nos assistindo, que estão presentes, possam ser, ó Deus, conduzidos a esperar por Jesus, que tenham, ó Deus, a iniciativa e o compromisso de alimentar essa expectativa em seu coração, de modo que possa estar vigilante, como diz aqui o texto. Muito obrigado, em nome de Jesus te oro e agradeço. Amém. Jesus já havia advertido os seus discípulos sobre algumas questões que devem ser consideradas. Notemos aí, meus amados, já vou deixar na tela aí para vocês. Então, Jesus havia advertido os seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus, isso no capítulo 12, versículo 1. Eu falei para o irmão Marquinhos, que ele pregou aqui no sábado sobre esse texto, que o texto dele era a introdução da mensagem de hoje à noite. Então, nós temos Jesus advertindo os seus discípulos contra a hipocrisia, isso no início do capítulo 12. Por que ele faz isso? Porque a religião falsa não fornece a verdade que possa fazer ou dar poder a alguém para acessar a vontade de Deus e o poder para agradar a Deus e receber de Deus o perdão. Então, a religião falsa não tem esse poder
para fazer. E a religião falsa, ela é caracterizada pela hipocrisia, uma vez que não pode oferecer o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento do homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro conhecimento do pecado, a salvação é impossibilitada. Então, Jesus adverte a respeito disso. Jesus também advertiu nesse capítulo 12, ou chamado a atenção sobre o perigo da avareza, e os seus seguidores deveriam guardar o seu coração do amor ao dinheiro, das coisas, né, deste mundo, que ele dá o nome de avareza. Ele apresenta a perspectiva bíblica, e qual é a relação que nós devemos ter com dinheiro, com as finanças, e ele vai dizer como nós devemos reagir. Sabe por quê? Porque na época de Jesus, uma mudança em relação ao tratamento com dinheiro também caracterizava uma verdadeira conversão, uma verdadeira, digamos assim, mudança de sentimento em relação ao dinheiro. Se nós olharmos Zaqueu, quando encontra com Jesus, e ele diz na casa dele, ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, e a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Jesus responde como? Hoje entrou o quê? Salvação nesta casa. Então, essa mudança em como lidar, em como tratar a questão do dinheiro, marcava também a transformação espiritual na vida de alguém. Jesus fala a respeito da avareza aqui. Ele continua, né, e adverte também, lá no versículo 31 e 34, sobre a vida ansiosa, cheia de cuidados, onde não se deve pôr o coração, e ele vai dizer, porque o coração está onde está o teu tesouro. Então, não deveria pôr o coração nessas coisas. Muitos cristãos, desnecessariamente, preocupam-se porque não entendem a profundidade da revelação sobre o amor e sobre o cuidado de Deus. Então se preocupa excessivamente com as coisas. E esse cuidado, Jesus vai dizer, olha, tenham cuidado com isso. E a partir do versículo 35, nós notamos, irmãos, que ele vai trazer o ensino a respeito da vigilância, e foi o texto que nós acabamos de ler com vocês. Então, nós gostaríamos que você pudesse pensar, né? E eu até esqueci, irmãos, tão empolgado, que eu esqueci de passar os slides, né? Então, nós encontramos Jesus fazendo estas afirmações, transmitindo essas instruções. E a partir de agora, como é que Jesus vai procurar preparar os seus discípulos para que eles possam estar sempre alimentando a expectativa do retorno de Jesus? Jesus vai usar, irmãos, algumas analogias que nós precisamos entender. Então, são 4 analogias que ele vai usar, simplesmente para dizer para cada um dos seus filhos a seguinte palavra: estejam prontos. É por isso que prontidão é necessário. E hoje eu gostaria de chamar os irmãos para se manterem alerta. Não é tempo de dormir, não é tempo de cochilar, é tempo de esperar, e esperar por Jesus. Deste modo, nós encontramos a primeira analogia que Jesus faz, e está aí. Note o versículo 35, só a primeira frase: cingido esteja o vosso corpo. Outra versão vai dizer o vosso lombo. Cingido esteja o vosso lombo. Isso significa o quê para nós? A Bíblia nos traz esta indução. Ela descreve a história humana como que sofre grandes transformações, e na volta de Jesus vai ter isso. A Escritura descreve de modo claro e confiável sobre a segunda vinda de Cristo, e assim como descreve a primeira, e trata-se de algo muito interessante, porque trata da verdade mais essencial da Bíblia. É a verdade mais essencial porque ela envolve, como eu falei, vai mudar toda a questão da história humana, porque ela envolve juízo dos ímpios,
ela envolve bênção dos justos e ela envolve a exaltação final do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, ela envolve esses três aspectos. Então, Jesus vai usar essa primeira analogia, e nessa primeira analogia, ele trata de roupas. Cada detalhe que traz as Escrituras, relativo ao plano de Deus, será consumado, e consumado absolutamente. Não tem nada relativo, ou nada pela metade. Portanto, qualquer que desvalorizar estas verdades, qualquer que desprezar, ou obscurecer, ou deturpar, consequentemente, estará infringindo a vontade de Deus. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, estejam prontos. E nesse estejam prontos, ele vai falar de roupa. Mas por que é tão importante falar de roupa? Porque é como se ele dissesse o seguinte, como diz a NVI, estejam prontos para servir. É uma frase literal que diz, estejam os vossos lombos cingidos. Cingidos. Aí quando a gente vê, tem sentido eu cingir nada aqui. Por quê? Porque aqui eu posso correr, eu posso trabalhar, não tem problema. Mas na época bíblica tem. Por quê? Porque as roupas eram diferentes. Então, quando ele diz assim, estejam cingidos, ou como ele diz na primeira frase, cingido esteja o vosso corpo, era porque as roupas, elas eram compridas, dá para mostrar, Joado? Não? Ok. Elas eram compridas, como uma túnica, que chegava até os pés, e ela dificultava a mobilidade. Então, quando diz assim, estejam cingidos, era porque, para qualquer movimento que exigia agilidade, eles tinham que levantar a roupa e prender na cintura. Prender com o cinto, de modo que as pernas ficavam livres para movimentos. E o que é que Deus diz, o que é que Jesus está dizendo aqui para o seu povo? Nós devemos estar prontos. E é impressionante como ele diz que para trabalhar, para lutar, para correr, para fazer atividade de agilidades, vocês precisam estar cingidos. Mas se nós formos olhar, irmãos, note Êxodo, no capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele vai usar essa palavra. Êxodo, no capítulo 12, quando é para tirar o povo do Egito, e ele vai usar esta mesma palavra, no capítulo 12, versículo 11 de Êxodo. Olha o que é que diz, eu vou ler para você. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Irmãos, por que eu resolvi ler esse versículo? Porque aqui ele descreve o que é estar cingido. Estar cingido, meu irmão, é estar pronto para a viagem. O que é que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Vocês estejam prontos para a viagem. Vocês estejam prontos, porque Jesus pode voltar a qualquer instante. E essa analogia é para dizer que vocês estejam preparados para a partida. O texto que o irmão Jonathan leu aqui na frente diz que vai soar uma trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Eles estão prontos para a partida. Eles estão prontos para a viagem. Em outras palavras, que Jesus diz aqui para os seus discípulos, vocês não sabem quando eu volto, mas a questão é que vocês estejam a qualquer hora pronto para o meu chamado, para a minha convocação. Então, essa é a primeira analogia que nós temos aqui. Agora você deve entender que, quando ele fala da Páscoa, lombos cingidos, a roupa presa, ele diz como mais? E nota uma coisa, era para comer a Páscoa, entendeu?
Por quê? Porque Faraó iria expulsar eles a qualquer instante. E quando chegasse a ordem para que eles saíssem do Egito, eles tinham que estar sandálias nos pés. Não, espera aí, né? Eu vou fazer, as mulheres, né? Eu vou refazer a maquiagem. É? As mulheres não têm esse detalhe, né? Vou dar um retoque aqui na maquiagem. Aí o faraó, tem que sair agora e vem os soldados aí, o quê? Sandálias nos pés, cajado na mão, roupa pronta. Para quê? Agilidade. E a primeira analogia que Jesus diz, que a roupa de vocês esteja presa, pronta. Para quê? Para que quando for convocado, vocês estejam preparados. Notamos, irmãos, que ele diz, lá em 1 Reis, eu vou ler para vocês, e diz, a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. E é interessante, irmãos, que aqui nós temos o primeiro velocista, não é The Flash, irmãos, tá bom? O primeiro velocista está na Bíblia, Elias, correu mais do que a carruagem do rei. E ele cingiu, correu mais do que os cavalos do rei e chegou à frente. Então estejam prontos, cingidos. Irmão, cingir-se. Mas como funciona isso? Hebreus 6,14. É importante manusear a Bíblia. Efésios 6,14. Que diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E mais, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, ou da fé. Então, nós notamos que, quando trazemos para nós, não é simplesmente cingir a minha roupa, é me cingir com a verdade, é me cingir com a justiça, uma vida reta, uma vida coerente, é viver a vontade de Deus diariamente, em todos os momentos, é no trabalho, é na escola, em qualquer instante. Esse é o cingir-se, é estar pronto. Sabe por quê, irmãos? Quando a trombeta soar, eu preciso estar vivendo o Evangelho. Não estar vivendo relaxado. Não estar vivendo os cuidados deste mundo. Estar cingido. É a verdade de Deus que domina meu perfil, minha conduta, meu querer, minha vontade. A justiça de Deus. Então, verdade e fé, ou verdade e justiça. Então, quando nós olhamos 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, é só você ir mais à frente um pouquinho, nós encontramos um outro ingrediente que tem. Capítulo 1, versículo 13 de 1 Pedro, nós lemos o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, nós encontramos verdade, fé e sobriedade, entendimento. Essa é aquela pessoa cingido, pronto para a trombeta tocar. A trombeta tocou, a pessoa está pronto. Então, irmãos, olha que analogia Jesus usa para os seus discípulos. Ele diz que vocês estejam cingidos os vossos lombos, que vocês estejam prontos para a chamada, que vocês estejam prontos para correr ou para ser levado. Mas vamos adiante, nós temos uma outra analogia que Jesus usa. Nota aí a segunda frase que é pronunciada em Lucas, no capítulo 12, que ele diz: e acesas as vossas candeias. Nós notamos Jesus, além de falar de estar o corpo cingido, ele vai falar também que esteja iluminado. Candeias é manter literalmente as lâmpadas acesas, manter a luz ligada. A luz é, em muitos casos, associado a
conhecimento. A luz do conhecimento. Alguém que tem a lâmpada do entendimento. Alguém que está seguro naquilo que sabe, que conhece. Então, a luz do entendimento. É alguém que não tropeça na escuridão ou nas armadilhas das trevas deste mundo. É alguém que não é, digamos assim, que consegue identificar as armadilhas e não é levado por ela. Ele não tropeça, por vezes, Jesus advertiu acerca do cuidado essencial da vida. Irmãos, note uma coisa, que nós temos dificuldade não com grandes desafios, mas nós temos dificuldade com pequenos obstáculos na vida. E o que é que ele diz? Esteja o vosso entendimento iluminado. Por quê? Porque se você está com o entendimento iluminado, você a luz do conhecimento, irmãos, não há nada que faça você tropeçar. A gente, nota uma coisa, que a gente leva topadas, né, na vida, não leva? Quando a gente leva topada, não é porque a gente, não é naqueles momentos que a gente está mais distraídos, né? Que a gente está mais desatencioso. Então, o que é que ele diz? O conhecimento, a lâmpada iluminando o nosso entendimento, isso traz a ideia de exaltar o cuidado, estar atento a fim de que a lâmpada do conhecimento esteja sempre acesa em nós. E é interessante observar que a palavra de Deus sempre nos adverte que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Mas sabe qual um dos grandes problemas? Que nós andamos tão distraídos com as coisas desse mundo que o mal ou o bem, a gente já nem consegue identificar ou fazer distinção um do outro. Irmãos, devemos esperar por Jesus e esperar prontos para a partida. Isso requer que nós estejamos com o nosso conhecimento muito bem esclarecido, nossa mente esclarecida, nosso corpo cingido. A lâmpada ilustra o preparo espiritual que cada crente deve ter. Cada crente deve ter. Os problemas que nós enfrentamos, que muitas vezes nos faz balançar nas bases, né? Às vezes eles não são tão grandes assim, mas a falta de maturidade da lâmpada acesa, do conhecimento que nós precisamos ter, faz com que o vento não seja nem tão forte, mas nos agita muito mais. Então Jesus adverte seus discípulos, olha, corpo cingido e a luz do conhecimento tinindo, irmãos, a todo vapor. Conseguimos identificar todas as coisas e com isso não corremos perigo. Então, mas como é que nós vemos essa ilustração? É só você ler em casa Mateus 25, do 1 ao 13. Lembra da parábola das 10 virgens? Havia 5 nécias e havia 5 prudentes. As prudentes vão o quê? Leva a candeia cheia de azeite e leva azeite, né, na reserva. Prudência. As outras nécias não levam, não precisa. E a gente vê muitos crentes dizendo, não tem nada não. Não tem nada não, Deus não se importa com isso não. Irmãos, então o que é que acontece? Acontece que as nécias, elas perderam as suas lâmpadas, não brilhava mais, não tinha luz. O resultado, foram expulsas pelo noivo, expulsas pelo noivo. A noite, ela é perigosa. Notemos, irmãos, que essa ilustração das virgens é uma metáfora que demonstra o perigo da falta de preparo espiritual, que muitos estão correndo. Eles não estão esperando a volta do noivo. Eles estão vivendo, tocando a vida e se preparando para a vida e para o mundo. E aí? Então, essa metáfora nos traz grande lição e nos chama a atenção. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia,
não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Isso foi o que Paulo escreveu lá em Romanos 13, versículo 12 e 13. Ele diz: a noite é passada quando nós vivíamos nas trevas, no pecado. Agora nós somos da luz, nós esperamos o retorno de Jesus. Então estejamos cingidos, estejamos com a luz do nosso conhecimento aceso e cada vez mais acrescentando azeite. Sabe o que é o azeite? É estudar a palavra de Deus, é orar, é buscar a Deus, é se encher do Espírito de Deus e o conhecimento vai estar sempre como? Pleno, atento. E quem está atento não vacila. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos manter-nos alertas. Tem as lâmpadas sempre. Então, as lâmpadas sempre acesas e não se perder na escuridão deste mundo. Então, nós temos aí a segunda analogia feita por Cristo. E a terceira, penúltima, nós temos aí servo. Nota o versículo 36 em diante de Lucas 12, que diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Nós temos aqui a terceira analogia que Jesus usa, a ilustração de um servo. Irmãos, eu gostaria de esclarecer para vocês que em Israel, antigamente, o casamento, ele não tinha um horário determinado para iniciar uma festa de casamento e nem para terminar, tá certo? Não tinha aquele horário específico. Eita, você vai, aquela pessoa vai casar. Então, se preparava, só que os convidados já estavam avisados. Quando tudo estava pronto, o dono da festa mandava os seus servos chegar nos convidados: ei, a festa está pronta, vamos. Então os convidados vinham para a festa. Durava até 7 dias. Isso variava por quê? Porque às vezes, digamos, a comida não dava para chegar até os 7 dias. Ou a quantidade de pessoas, alguns teve que sair, por exemplo. Então variava pela quantidade de pessoas ou também pela quantidade de comida. Mas não tinha horário certo. Aí o que é que acontece? A gente começa a entender o que Jesus usa aqui. Né? Quando ele diz assim, olha, bem-aventurado, versículo 36, sede vós vigilantes, a homens que esperam, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, por quê? Porque durante esse tempo ele poderia voltar a qualquer momento. Não tinha hora, e por isso no versículo seguinte ele vai dizer, pode voltar a segunda vigília, ou a terceira, né? A terceira vigília, ou... Bom, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, né? E então nós encontramos aqui, ele usando essa analogia, tá bom? Porque não tinha horário para voltar. Aí o que é que Jesus diz aqui? Jesus diz que eles celebrando, né, toda a festa, eles poderiam se estender, mas se eles voltassem, aquele servo vigilante teria que abrir a porta no momento exato. Bateu, então abriu. E com isso, aquele servo, ou aquele senhor, teria prazer, é isso que o texto vai dizer, em reconhecer aquele servo dedicado e vigilante. E ele também o recompensaria com alegria.
Irmãos, é quando nós olhamos o versículo 38, que ele diz: quer ele venha à segunda vigília, quer ele venha na terceira, bem-aventurados serão eles que assim o achar. E o versículo 37 fala numa inversão de posição. E onde é que nós encontramos isso? Nota uma coisa que ele diz: quer ele venha, né? Ele diz assim, bem-aventurado aqueles servos, versículo 37, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, lembra, cingir-se é o quê? Prender a roupa, se preparar, como Jesus fez lá em João 13, Jesus cinge, né, tira a capa, cinge a toalha, pega a bacia e vai fazer o quê? Lavar os pés dos seus discípulos, não é verdade? Então note, o que Jesus está falando aqui é algo que ele propriamente demonstrou praticamente. Mas tem uma coisa bem especial também que nós precisamos notar. Nós precisamos notar que à medida que Jesus fala isso, ele fez isso em João com seus discípulos, e Lucas capítulo 13, versículo 28 e 30, 13, 28 a 30, ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, versículo 28, né? Mas olha, versículo 29, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e outros que serão. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Irmãos, quando nós olhamos, nós podemos observar que essa inversão de valores, ela seguirá para a glória. Ou seja, assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele também irá fazer na vida dos seus filhos. Ele fez e o fará. Então, quando nós olhamos aqui, o servo fiel, não importa a que hora o seu Senhor venha, ele vai estar esperando. Ele vai estar aguardando, tanto na primeira, na segunda vigília, como na vigília, na terceira vigília, não importa. Quando nós olhamos aqui, a lição que Jesus traz são para nós hoje e continuarão sendo até o fim. Pessoas que aguardam, que esperam o retorno de Jesus. E quando nós olhamos, ele apresenta de modo enfático, note o que diz o versículo 39, quando ele diz: sabei, porém, isto. Isso traz uma ideia para a questão seguinte, que ele sai, né, do servo, do senhor, do mestre que retorna à casa para o mestre que é roubado, ou seja, a ilustração do ladrão. Então, ele sai da questão do servo que retorna, do senhor que retorna à casa e o servo vigilante o recebe, para o mestre que é roubado, ou seja, o ladrão. E quando ele diz, sabei, porém, isto, isso traz para nós uma verdade óbvia e, ao mesmo tempo, retrata um modo enfático de tratamento. Por isso que ele diz que, no versículo 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então, nós notamos que traz uma verdade evidente, certo? Que o dono da casa, ninguém vai, digamos assim, vai deixar o ladrão roubar, né? De livre e espontânea vontade, não vai. Vai, Joel? Mas o porém se ele soubesse a que hora viria o ladrão, essa é a questão. Ele não teria permitido a sua casa ser arrombada. Se ele soubesse que o ladrão estava prestes a vir, certamente ele frustraria a tentativa. O problema, na verdade, é que muitas vezes nós não percebemos e vivemos a vida e nos esquecemos de que Jesus disse: olha, vocês
precisam entender, estarem prontos. O elemento surpresa associado à questão clandestina do ladrão se encaixa perfeitamente na imprevisibilidade da volta de Jesus. Se encaixa perfeitamente, tanto na questão da surpresa, como na questão de ser um clandestino. Jesus virá no momento que ninguém espera. Você vai estar esperando. Então, gostaria que vocês pensassem nisso. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 2, começa com uma palavra muito interessante, no versículo 2. Ele diz, ser vigilante. E quando ele diz ser vigilante, esse início vai nos encaminhar para o versículo 3, o que é que deve deter ou prender os nossos cuidados, a nossa atenção. Primeiro, um apelo à memória, versículo 3. Lá em Apocalipse 3, versículo 2, ele diz, ser vigilante. O versículo 3, ele vai dizer, lembra-te, ou seja, um apelo à memória. Então, ele continua dizendo no versículo 3, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido. Note que ele vai falar de algo que há em você. Ele não é uma coisa que está distante. Ele diz o seguinte, olha, versículo 2, a primeira palavra, ser vigilante, as duas primeiras, né? Aí ele vamos para o versículo 3, ele vai dizer, lembra-te, ou seja, um apelo à memória. Ele continua dizendo o que tens recebido. Aí olha o que é que completa. Ouvido e guarda-o. Então, é um apelo à memória e, ao mesmo tempo, algo que está em você. Ninguém vai lembrar de algo que não está em nós. Como? Então, guarda-o. Arrepende-te. Ou seja, é tempo de nós pensarmos, irmãos. E ele vai dizer o porquê. E ele vai dizer, olha, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. É assim que ele vem. Então, quando nós notamos aqui, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, 1 Tessalonicenses 5:2. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, 2 Pedro 3:10. Então, o que é que nós podemos entender? Podemos entender que nós devemos estar cingidos, nós devemos estar preparados, vigiando, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, estamos nós esperando? Nós estamos prontos? Bom, eis a questão. Por isso, eu deixo para você este resumo, para que você possa esquecer de tudo. Se você esquecer de tudo, mas você não esqueça disso. Versículo 40, para nós encerrarmos. Diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Deste modo, nós queremos encerrar falando para os irmãos das 4 analogias de Jesus. Primeiro, com uma pergunta. Jesus diz, ou digamos que Jesus faz o resumo do que ele vem falando no versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque, como tudo que foi falado, ele diz, versículo 40, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, eis a questão. Você está pronto? Ah, mas talvez você nem acredite muito, né? Mas Jesus veio. Então, o fato de Jesus ter vindo é também a prova que ele voltará. Não há como contestar isso. Você está pronto? Se você não está, pois o Filho do Homem virá numa hora em que você não espera. E eis a questão. Esperando por Jesus. Essa deve ser a tônica da vida cristã. Porque ele está voltando. Você acredita? Bom, responda para você e para ele.
Porque se você não acredita, não vai mudar os planos dele. Essa é a única forma de você não sofrer perdas espirituais. É você estar cingido, é você estar esperando com conhecimento, cada vez mais conhecendo a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A lâmpada do conhecimento brilhando dentro de nós. É também nós estarmos como aquele servo, para quando Jesus voltar, a gente está preparado, esperando, alerta, vigilante. E, por fim, como nós aqui vemos, que ele virá na hora que não se espera. E, por fim, que nós possamos pensar, é preciso estar pronto em todos os momentos, por não sabermos a que hora ele virá. E, por fim, para que nós possamos encerrar, irmãos, por isso, amados, aguardando estas coisas, que coisas são estas? Vamos ver o que é que nós estamos aguardando? 1 Tessalonicenses 4. Que nós lemos assim. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deste modo, gostaria que você pensasse. Por isso, amados, aguardando estas coisas, estes acontecimentos, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Você está pronto? Eis a questão. Porque se você não está, não perca tempo. Vamos esperar por Jesus. Estando alerta, cingindo os vossos lombos, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo cada vez mais e caminhando para a glória. É por isso que é tão marcante quando nós cantamos: a nossa pátria está nos céus. Se a nossa pátria realmente está nos céus, por que e para que tanto apego às coisas deste mundo? Esta é a pergunta que eu deixo para você. Se você tem condições de cantar verdadeiramente: a minha pátria está nos céus, então, para quê e por quê tanto apego às coisas daqui? Então, que você possa pensar. Peço que fechem os olhos para que nós possamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos. Agradecemos, ó Deus, pelas tuas promessas verdadeiras e fiéis. É verdade, ó Deus, que o Senhor está voltando a qualquer instante. Os indícios que o mundo apresenta, os acontecimentos, tantas tragédias, ó Deus, tantas coisas, são prenúncios, são realmente acontecimentos que demonstram que a vinda de Cristo está próxima. O tempo eu não sei, quando sucederá, não há como saber. Porém, ó Deus, que sejamos sábios em nossas vidas, que possamos estar, Senhor, alertas, esperando, porque em breve o Senhor voltará, e que nós possamos estar vigilantes. Muito obrigado por nos alertar a respeito desse tempo, e que nós possamos, ó Deus, viver a tua verdade. Livres, ó Deus, dos embaraços deste mundo. Esta é a advertência que o Senhor deixa aos seus discípulos há tanto tempos atrás, há tantos anos, séculos. E hoje, ó Deus, a tua volta está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Obrigado, peço a tua bênção sobre a tua igreja e a preparação nos corações, que saiam, ó Deus, a refletir, para que possam estar prontos. Que o Senhor volte na primeira,
na segunda vigília ou na terceira, não importa. O importante é que estejamos prontos, cingidos os vossos lombos, lâmpadas acesas e firmes aguardando. Muito obrigado por tua palavra. Louvado seja teu nome em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.